Há um jogo que muitos de vocês provavelmente já conhecem, um título que apresentou uma geração inteira à mitologia grega. God of War. Ele não apenas trouxe um sistema de combate visceral e intenso, mas também criou um personagem tão marcante e épico que muitos acreditam que ele realmente faça parte do panteão grego. Essa é a história de Kratos, o fantasma de Esparta. Ele é um dos personagens mais icônicos dos videogames. Se você é fã da franquia God of War ou está curioso para saber mais sobre o guerreiro espartano, prepare-se para conhecer sua história. As origens de Kratos. Kratos nasceu em Esparta, filho de Zeus e da mortal Calisto. Desde pequeno, ele foi moldado para ser um guerreiro, juntamente com seu irmão Deimos. Essa relação fraternal é uma parte importante da sua história, pois representa tanto o amor como a perda que ele irá enfrentar. A vida de Kratos muda drasticamente quando Ares, o deus da guerra, invade Esparta, e durante esse ataque, Deimos é sequestrado e Kratos, ao tentar protegê-lo, ganha a famosa cicatriz que carrega no rosto. Uma curiosidade, a motivação de Kratos em resgatar seu irmão é um tema que ecoa ao longo de toda a série. A dor e a perda o transforma em um lutador implacável. A servidão a Ares. Kratos, nosso protagonista, virou um espartano feroz na sua juventude e ascendeu rapidamente ao posto de capitão do exército. Sua carreira promissora foi interrompida quando enfrentou os bárbaros do leste. A batalha parecia perdida e quando tudo estava prestes a terminar, Kratos tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em um ato de desespero, ele invocou Ares, o deus da guerra, oferecendo sua alma em troca da vitória. Ares, reconhecendo o potencial de Kratos, aceitou a oferta, transformando-o em um servo mortal inundado de poder divino. Assim Kratos recebeu as lâminas do caos, forjadas na profundeza do Hades, que seriam fundidas ao seu corpo como um lembrete da sua servidão ao deus, e derrotou os bárbaros com facilidade. Por anos ele serviu a Ares, realizando feitos horrendos em nome do deus, até que em um fatídico dia, Kratos invadiu um templo e matou todos dentro dele. Somente depois ele percebeu que entre as vítimas estavam sua esposa e filha, que haviam buscado refúgio no templo. Devastado por seu próprio ato, Kratos rompeu seu vínculo com Ares e jurou vingança contra o deus que havia destruído sua vida. A partir desse momento, ele passou a ser conhecido como o Fantasma de Esparta, amaldiçoado com as cinzas de sua família grudadas em sua pele, simbolizando a culpa eterna que ele carregaria. Na tentativa de se livrar dos pesadelos e da culpa que o atormentavam, Kratos serviu aos outros deuses do Olimpo por mais de 10 anos. Eventualmente, Atena lhe ofereceu uma chance de redenção. Se ele derrotasse Ares, seus pecados seriam perdoados. A única maneira de matar Ares era usando o poder da contida mítica Caixa de Pandora. Kratos embarcou em uma jornada épica para recuperá-la, e ao abrir a caixa, liberou um poder capaz de matar o deus da guerra. Assim Kratos se tornou o primeiro mortal a derrotar um deus. No entanto, sua vitória foi amarga, pois Atena revelou que, apesar de seus pecados terem sido perdoados, os pesadelos que o atormentavam jamais desapareceriam. Desesperado, Kratos tentou acabar com seu sofrimento pulando da montanha mais alta da Grécia. No entanto, Atena o salvou e lhe concedeu o título de novo deus da guerra. Mesmo como um deus, Kratos não encontrou a paz e continuou sua destruição, mas agora com poder divino. Isso preocupou os outros deuses, e Zeus, temendo o poder crescente de Kratos, decidiu intervir. Zeus, lembrando-se de uma antiga profecia que previa sua morte nas mãos de um mortal marcado, Zeus traiu Kratos. Ele drenou todo o poder divino de Kratos, o deixando vulnerável e o matando. Kratos foi enviado de uma vez ao submundo, mas como antes, ele se recusou a aceitar seu destino. Com a ajuda de Gaia, a Mãe Terra, Kratos traçou um plano para voltar no tempo e derrotar Zeus. Ao longo de sua jornada, Kratos descobriu que Zeus era na verdade seu pai. Quando criança, Kratos havia tentado salvar seu irmão Deimos, que foi capturado por Ares
e Atena devido à profecia. O fracasso de Kratos em proteger seu irmão o levou a marcar sua própria pele com uma tatuagem, imitando as marcas de nascimento de Deimos em sua honra. Ao descobrir a verdade sobre sua origem e sobre a traição de Zeus, Kratos decidiu enfrentar seu pai, independentemente de qualquer consequência. Utilizando o tear do destino, Kratos e Gaia trouxeram de volta os titãs para recriar a guerra entre titãs e deuses. A batalha culminou em uma luta entre Kratos e Zeus, que foi interrompida pela intervenção de Gaia. Os três lutaram dentro do corpo da própria Gaia, onde Kratos finalmente derrotou Zeus, matando-o de uma vez por todas. Após a batalha, o espírito de Zeus tentou manipular Kratos através de suas lembranças, usando a culpa e o arrependimento que ele carregava por ter matado sua família. No entanto, Kratos, finalmente superando suas tormentas internas, enfrentou Zeus uma última vez, espancando-o até sua morte. Após derrotar todos os deuses e titãs, Atena apareceu mais uma vez, agora em uma forma transcendida. Ela revelou que, ao abrir a caixa de Pandora pela primeira vez, Kratos havia liberado os males do mundo sobre os deuses, mas também a esperança, que ficou contida nele. Atena exigiu que Kratos devolvesse a esperança, para que ela pudesse dá-la à humanidade. Desconfiado dos deuses, Kratos decidiu sacrificar-se, liberando a esperança diretamente para a humanidade e recusando-se a entregá-la a Atena. Com isso, Kratos trouxe o fim do panteão grego, mas seu destino permaneceu incerto. O corpo de Kratos desapareceu, deixando apenas um rastro de sangue até a borda de um penhasco, enquanto o mundo caía em caos. A jornada nórdica. Após os eventos no Olimpo, Kratos se exilou no mundo nórdico, onde tentou viver uma vida tranquila com sua nova família. Ele se casou com Faue e teve um filho chamado Atreus. No entanto, o destino tinha outros planos. Após a morte de sua esposa, Kratos e Atreus embarcaram em uma jornada para espalhar suas cinzas no pico mais alto dos 9 reinos, conforme seu último desejo. Durante essa jornada, Kratos enfrentou deuses e criaturas da mitologia nórdica, incluindo Baldur, Magni e Modi, filhos de Thor. A relação com Atreus. A relação entre Kratos e Atreus é central na narrativa do mundo nórdico. Kratos, marcado por seu passado violento, tenta ensinar seu filho a ser um guerreiro, mas também a evitar os erros que ele cometeu. Atreus, por outro lado, luta para entender seu próprio poder e herança. A jornada deles é cheia de momentos emocionantes e desafiadores, mostrando o crescimento de ambos os personagens. Kratos aprende a ser um pai melhor, enquanto Atreus descobre mais sobre seu próprio destino e identidade. A profecia do Ragnarok. A introdução da profecia do Ragnarok traz novas camadas à narrativa. Kratos e Atreus descobrem que seu destino está entrelaçado com os eventos apocalípticos que se aproximam. Essa profecia não é apenas uma ameaça externa, mas um reflexo das escolhas que ambos os personagens fazem ao longo de sua jornada. A relação entre pai e filho é testada de maneiras inesperadas, e Kratos deve enfrentar não apenas os deuses nórdicos, mas também as consequências de suas ações passadas. A questão do legado torna-se central. Kratos teme que Atreus repita seus erros, enquanto Atreus busca entender quem realmente ele é. E essa foi a jornada de Kratos. Se você gostou, não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever para mais vídeos como este. E até a próxima!